Olá, seja bem-vindo ao Plenárias. Eu sou o William Galvão e trago até você as notícias da semana no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a concessão ou prorrogação de benefícios fiscais deve ser acompanhada da estimativa de impacto orçamentário e financeiro. A desoneração da folha de pagamento é uma forma de substituição da contribuição previdenciária da empresa por um tributo que incide sobre a receita bruta. A medida busca reduzir o custo da contratação formal, preservar empregos e aumentar a competitividade de setores que dependem intensamente de mão de obra. Atualmente, prevalece a regra da Lei 14.973 de 2024, que estipula o fim gradual da desoneração para 17 setores da economia. A ação questionava a validade de prorrogar a desoneração da folha em 2023 pelo Congresso Nacional. O argumento é de que a lei aprovada deveria ter apresentado medidas de arrecadação compensatórias para prorrogar o benefício. O relator é o ministro Cristiano Zanin. Ele votou pela parcial procedência da ação, reconhecendo a inconstitucionalidade dos dispositivos questionados, mas sem pronunciar nulidade, preservando os efeitos jurídicos já produzidos pela lei para garantir segurança jurídica e estabilidade das relações fiscais. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes, que seguiu integralmente o voto de Zanin. Eu afasto a questão preliminar do prejuízo e julgo parcialmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade, ou seja, preservando os atos que foram produzidos dos artigos 1º, 2º, 4º e 5º da Lei Federal 14.784 de 2023. Assim voto, presidente. Para o ministro André Mendonça, a ação perdeu objeto, já que um acordo foi feito entre o governo e o legislativo sobre o tema. O ministro Luiz Fux divergiu totalmente do relator, votando pela improcedência da ação. Fux entendeu que houve no processo legislativo consideração dos impactos orçamentários da desoneração, conforme indicado em parecer da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Eu estou, senhor presidente, julgando improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade da lei, atacada ratificando a sua constitucionalidade. Assim, o plenário, por maioria, reconheceu a inconstitucionalidade de prorrogação da desoneração da folha sem previsão fiscal, mas preservou os efeitos da lei. Na prática, a decisão mantém a regra atual. O artigo 14 da Lei da Responsabilidade Fiscal e o artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias devem ser observados no processo legislativo que trate de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária e para proposições que criem ou alterem despesa obrigatória. Na mesma sessão, o plenário decidiu pela obrigatoriedade da inscrição de advogados públicos nos quadros da OAB para o exercício de suas funções. A inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, nos termos do Estatuto da Advocacia e da OAB, Lei 8.906/94, é indispensável aos advogados públicos, ficando garantida a submissão desses profissionais quando atuam em tal qualidade, exclusivamente ao poder disciplinar do órgão correicional competente, nos termos de seu regime jurídico próprio. Eu estou, portanto, acolhendo a proposta de tese formulada pelo ministro Dias Toffoli. E, nos termos do voto do ministro Edson Fachin, redator para o acórdão, vencidos os ministros Cristiano Zanin, relator, Gilmar Mendes, Alexandre Moraes, Luiz Roberto Barroso e Flávio Dino. E o ministro Flávio Dino convocou para o dia 13 de maio uma audiência para tratar de emendas parlamentares e o chamado orçamento secreto.
Para avaliar a eficácia e a transparência na destinação de recursos de emendas parlamentares, o ministro Flávio Dino intimou a presença de representantes do governo, do Congresso, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da Procuradoria-Geral da República. Ele também decidiu manter por tempo indeterminado o monitoramento da execução dessas emendas pelo Supremo Tribunal Federal. A decisão tem como base estudos técnicos que apontam que 92% das emendas individuais apresentam baixa transparência, tornando difícil ou impossível rastrear a aplicação do dinheiro público. O STF decidiu ainda que o Ministério Público não pode ser condenado a pagar custas processuais, despesas ou honorários advocatícios quando for derrotado em ações propostas para a defesa do patrimônio público. Foram julgados em conjunto 2 processos. O primeiro analisava a possibilidade de condenação do Ministério Público ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios quando for derrotado em ações que tenham custos ao erário. O segundo foi um recurso em que a Procuradoria-Geral da República recorria de decisão que aceitou a argumentação da União para responsabilizar o Ministério Público pelo pagamento dos honorários periciais que ele mesmo requereu. O ministro Alexandre de Moraes entendeu que esse tipo de condenação é inconstitucional e fere a autonomia do Ministério Público. O ministro Cristiano Zanin concordou que o Ministério Público não deve pagar custas nem honorários advocatícios, mas defendeu que o MP deve adiantar os honorários periciais quando houver previsão orçamentária, conforme previsto no artigo 91 do Código de Processo Civil. Na retomada do julgamento, o ministro Flávio Dino acompanhou Moraes ao afastar a condenação do Ministério Público ao pagamento de custas e honorários advocatícios, mas divergiu quanto aos honorários periciais. Em relação a essas despesas gerais, e que não há uma previsão específica do CPC, porque, de fato, os parágrafos se referem apenas a honorários periciais, eu estou acompanhando o relator quanto, portanto, o provimento do recurso extraordinário nos termos do item 1 da tese proposta por Sua Excelência, o ministro Alexandre. Com relação ao item 2, pelos motivos já indicados, que aí sim versa especificamente sobre honorários periciais, eu estou prestigiando, como mencionei, o artigo 91 do CPC, em detrimento do artigo 18 da Lei de Ação Civil Pública, como mencionei, pelos critérios da especialidade da cronologia. A ministra Carmen Lúcia entendeu que não cabe condenação do Ministério Público em despesas processuais, seguindo sua jurisprudência, e votou para atribuir ao ente público, ao qual o Ministério Público está vinculado, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais. Eu estou pedindo todas as vênias ao ministro relator para também acompanhar o ministro Alexandre de Moraes, que divergiu neste caso, provendo o recurso para atribuir o pagamento dos honorários ao ente estadual a cujos quadros se vincule ou de que faça parte o Ministério Público. Estou justificando exatamente com os fundamentos que foram, maior parte, já aproveitados e expostos pelo ministro Alexandre de Moraes, no primeiro voto divergente, e assim voto, portanto, presidente. Assim, por unanimidade, o plenário decidiu que o Ministério Público não pode ser condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais e outras custas processuais, reconhecendo que essa imposição compromete a independência e a autonomia institucional do órgão. No segundo processo, os ministros, por maioria, entenderam que o Ministério Público deve arcar com os honorários periciais quando for o responsável pela solicitação da prova, nos termos do artigo 91 do Código de Processo Civil. Ficou fixada a seguinte tese: o Ministério Público é instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis, não sendo possível sua condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários de sucumbência sob pena de ferimento à independência e autonomia. E item 2, quando houver necessidade de arcar com encargos financeiros relacionados à prova pericial requerida pelo Ministério Público,
O custeio deverá ser suportado pelo órgão ministerial mediante suas dotações orçamentárias próprias, artigo 127, parágrafo 3º da Constituição Federal, observado o regime do artigo 91 do Código de Processo Civil, inclusive quanto à possibilidade de adiantamento, havendo previsão orçamentária ou de pagamento diferido nos termos legais. O Supremo Tribunal Federal quer ouvir a sociedade e especialistas para entender melhor os novos desafios do direito no Brasil. O Centro de Estudos Constitucionais da Corte lançou 2 editais para receber sugestões sobre temas que mexem com a vida de todo mundo. Além disso, o STF também vai percorrer o país para discutir como o direito é ensinado nas faculdades. O objetivo do Supremo é criar o diagnóstico real sobre questões complexas. O primeiro edital quer entender até onde vai o direito de um cidadão quando ele entra em conflito com o interesse público. O Centro de Estudos quer que faculdades e entidades ajudem a definir quando o Estado pode ou não restringir um direito fundamental. Outro foco de atenção é o bolso do contribuinte. Com a reforma tributária, surgiram novas dúvidas sobre quem deve julgar as brigas na Justiça envolvendo os novos impostos, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Para uniformizar entendimentos da Justiça, o STF pretende receber modelos que tragam segurança jurídica e rapidez nas decisões. As instituições interessadas têm até o dia 30 de maio para enviar sugestões pela internet. E não para por aí. O projeto do Centro de Estudos Constitucionais do STF, que estuda o ensino do direito constitucional no século XXI, avançou para uma nova fase. Agora, o STF vai realizar audiências em todas as regiões do Brasil ao longo deste ano. O foco são professores e estudantes de direito. Eles vão debater se o que se aprende hoje nas salas de aula é suficiente para os desafios modernos. O Centro de Estudos Constitucionais foi criado pelo ministro Edson Fachin para ser uma ponte entre a teoria das faculdades e a prática dos tribunais. Todas as informações sobre as datas das audiências e o envio de documentos estão disponíveis no portal do STF. Para participar dos encontros do projeto, as instituições precisam se inscrever e enviar um formulário com a apresentação até 10 dias antes de cada evento. O documento está disponível no site do STF. A seguir, STF mantém as prisões preventivas do ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, e do advogado Daniel Lopes Monteiro. E torna réu o deputado federal Gustavo Gayer por injúria contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A segunda turma do STF manteve as prisões preventivas do ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, e do advogado Daniel Lopes Monteiro, decretadas no inquérito sobre o Banco Master. Paulo Henrique Costa e Daniel Lopes Monteiro são suspeitos de participar do esquema de fraudes bilionárias na venda de carteiras de créditos do Banco Master para o Banco de Brasília. Segundo as investigações da Polícia Federal, Paulo Henrique Costa, que na época era presidente do BRB, teria facilitado a compra de títulos podres do Banco Master. Em troca, ele teria recebido imóveis avaliados em 140 milhões de reais como forma de propina. O advogado Daniel Lopes Monteiro teria atuado para encobrir toda a negociação. No julgamento em plenário virtual, o ministro André Mendonça afirmou que as prisões são necessárias para garantir a ordem pública e econômica e evitar a destruição de provas. Os ministros Luiz Fux e Nunes Marques acompanharam o relator. O ministro Gilmar Mendes apresentou divergência parcial no sentido de conceder prisão domiciliar a Daniel Monteiro. O ministro Dias Toffoli declarou suspeição por motivo de foro íntimo e não participou do julgamento. Já a primeira turma do STF aceitou denúncia contra o deputado federal Gustavo Gayer por injúria contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em outro processo, os ministros também tornaram Silas Malafaia réu por injúria contra alto comando do Exército. O caso contra Gustavo Gayer envolve montagem publicada numa rede social do deputado federal
em fevereiro de 2024. A montagem associa a imagem do presidente Lula ao nazismo. Para o Ministério Público Federal, que apresentou denúncia contra o parlamentar, a conduta não se enquadra como crítica política, mas como ofensa deliberada, praticada com intenção de macular a reputação da vítima. Na sessão, a subprocuradora-geral da República, Eliseta Paiva Ramos, afirmou haver elementos suficientes de materialidade e indícios de autoria, destacando o caráter consciente da publicação e o uso de conteúdo depreciativo. Diante disso, se manifestou pelo recebimento da denúncia. Utilizando-se de conceitos depreciativos e premeditados. Ademais, a conduta perpetrada não se confunde com crítica ácida ou embate ideológico. Trata-se, na verdade, de um ataque destinado a destruir reputações por meio de uma montagem que vincula a vítima ao extermínio étnico e ao terrorismo. O relator é o ministro Flávio Dino, que votou pelo recebimento da denúncia. Ele entende que esse tipo de conteúdo não está protegido pela liberdade de expressão. Os demais ministros acompanharam integralmente o entendimento do relator. Temos uma ultrapassagem do perímetro de tolerância admitido pela jurisprudência, mesmo em se tratando de um deputado federal. Explico no voto a razão desta conclusão, distinguindo em relação, inclusive, a outros casos, para dizer que penso que não se cuida de crítica política acobertada pela imunidade confissional, uma vez que há a utilização de rede social para exibir uma montagem, a ministra Carmen alertava para isso há pouco, é uma montagem com a foto do presidente da República em posse de um fuzil, trajando vestimentas e pinturas tipicamente associados a grupos terroristas de hoje e de ontem. Na mesma sessão, a primeira turma decidiu rejeitar denúncia apresentada pelo deputado federal Gustavo Gayer contra o deputado federal José Neuto, por supostos crimes de injúria e calúnia. O julgamento terminou empatado, prevalecendo assim a solução mais favorável ao imputado. Ficaram vencidos a relatora, ministra Carmen Lúcia, que votava pelo recebimento integral da denúncia, e o ministro Flávio Dino, que admitiu prosseguimento apenas quanto ao crime de calúnia. Outro processo analisado foi uma denúncia contra Silas Malafaia, apresentada pela Procuradoria-Geral da República após um discurso durante manifestação na Avenida Paulista, no dia 6 de abril do ano passado. A denúncia apontava os crimes de injúria e calúnia contra o alto comando do Exército. O relator é o ministro Alexandre de Moraes, que votou para tornar Silas Malafaia réu pelos crimes de calúnia e injúria que teriam sido praticados contra os generais de 4 estrelas que compõem o alto comando do Exército. O ministro Flávio Dino acompanhou o voto de Moraes. Os ministros Cristiano Zanin e Carmen Lúcia divergiram ao considerar presentes os requisitos para o prosseguimento apenas da acusação por injúria. Configurando-se um empate, temos a declaração, a enunciação do resultado no sentido mais favorável ao acusado. E, por isso mesmo, nós temos como resultado proclamado o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal em face de Silas Lima Malafaia, no tocante ao delito de injúria, ficando nesse particular vencidos os ministros relator Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Há 20 anos, o Supremo Tribunal Federal foi palco de um marco histórico. Pela primeira vez, uma mulher assumia a presidência da Corte. A ministra Ellen Grace passou a ocupar o cargo máximo do Judiciário brasileiro. 27 de abril de 2006. Numa sessão solene no plenário, a ministra Ellen Grace tomou posse na presidência do Supremo Tribunal Federal e tornou-se oficialmente a primeira mulher a ocupar o principal cargo da mais alta corte do país para o biênio 2006-2008. No discurso, ela afirmou que iria lutar pelo fim da morosidade da justiça. Prometo bem e fielmente cumprir
os deveres do cargo de ministra do Supremo Tribunal Federal, de conformidade com a Constituição e as leis da República. Aos 58 anos, a ministra carioca, que chegou ao Supremo em dezembro de 2000, entrava para a história. Ao longo de sua gestão à frente da presidência, ela adotou uma série de medidas para tornar a máquina judiciária mais ágil e eficiente para o cidadão que busca a justiça. Foi nesse período que teve início a certificação digital, que serviu de base para a tramitação do processo eletrônico no tribunal. Institutos como a súmula vinculante e a repercussão geral começaram a ser utilizados com a edição das 3 primeiras súmulas. Os projetos que tratavam da repercussão geral, da súmula vinculante, do processo virtual, que regulamentavam a chamada reforma do judiciário, foram sancionados. A ministra também ficou conhecida por defender a conciliação e a mediação como formas alternativas de resolução de conflitos para desafogar a máquina judiciária. Assim, Ellen Grace lançou, em 2007, o Dia Nacional da Conciliação, quando quase 84 mil audiências foram realizadas em todo o país. Durante sua gestão na presidência do STF, a ministra Ellen Grace criou e coordenou a comissão organizadora dos festejos do bicentenário do Judiciário Independente no Brasil. A data foi comemorada em 10 de maio de 2008, dias depois que a ministra deixou a presidência da Corte, e simboliza a elevação da relação do Rio de Janeiro à condição de casa da suplicação do Brasil. A comissão promoveu ao longo de um ano diversas atividades com o objetivo de fazer um resgate histórico e cultural da justiça no país. Também na gestão de Ellen Grace foi levado a julgamento um dos maiores processos em volume e repercussão da história da Corte, o inquérito 2245 do Mensalão, que inicialmente envolveu 40 acusados pelo Ministério Público Federal. O julgamento, que concluiu pelo recebimento da denúncia, durou 5 dias. Ao final, os ministros acolheram a denúncia do MPF para transformar os acusados em réus, e o inquérito, dias depois, foi transformado na ação penal 470. Em 9 de fevereiro de 2007, o plenário julgou de uma só vez 4.908 processos relacionados ao pagamento de pensão por morte pelo INSS. O julgamento conjunto foi feito por iniciativa da então presidente Ellen Grace e só foi possível após alteração no regimento interno do STF. Outro julgamento marcante foi do caso Goldman. Ellen Grace defendeu respeito à Convenção Internacional da Haia de combate ao sequestro internacional de crianças. O julgamento envolvia a disputa pela guarda de um menino de 5 anos, filho de pai norte-americano e mãe brasileira. Como a mãe da criança havia morrido, a família dela passou a pleitear o direito à guarda da criança. Com a atuação discreta, porém firme na defesa de seus argumentos, a ministra Ellen Grace se destacou não só em plenário, no período em que presidiu a Corte, mas também em decisões monocráticas ou proferidas nas turmas do STF. Conhecida pelo rigor com que trata matérias criminais, a ministra é firme na aplicação da lei penal frente aos argumentos de violação de garantias individuais dos réus. A ministra Ellen Grace ficou no Supremo até o dia 8 de agosto de 2011, quando se aposentou aos 63 anos de idade. Hoje, aos 78, ela é lembrada pela sua trajetória no tribunal como símbolo de representatividade, excelência jurídica e compromisso com a Constituição. Exatos 30 anos, o Poder Judiciário ganhou espaço na Voz do Brasil. O noticiário oficial do Brasil no rádio foi criado nos anos 30, com o objetivo de divulgar os feitos dos 3 poderes. E em 1996, as principais decisões do Judiciário começaram a ser divulgadas no programa.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. São 5 minutos de notícias importantes sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal e dos demais tribunais do país que impactam diretamente a vida de todos nós, brasileiros. O jornalista, radialista e apresentador Walter Lima participou do processo de implantação do Poder Judiciário na Voz do Brasil, que aconteceu no dia 29 de abril de 1996. Tinha, portanto, um serviço que era prestado, uma mini redação, onde aqui a gente realizava trabalhos, reportagens sob o comando do jornalista Irineu Tamanini, e daqui então esse material radiofônico era encaminhado para as emissoras de rádio. E foi daqui que eu e ele, a gente conversando, ele tomou então a iniciativa de conversar com o ministro Sepúlveda Pertence e indagá-lo por que o Supremo, o Judiciário não tinha, entre os três poderes, também a sua bancada na Voz do Brasil. E agora, as notícias do Poder Judiciário. 29 de abril. O Poder Judiciário, a partir de hoje, passa a ocupar um espaço em A Voz do Brasil. Neste primeiro programa, trazemos a palavra do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Sepúlveda Pertence. Boa noite. Numa época particularmente marcada pela comunicação, não pode um poder que compõe as instituições democráticas do país furtar-se à plena comunicação com a opinião pública como uma forma de prestar contas da sua função e dos seus trabalhos. E lá se foram 30 anos. Boa noite, eu sou Marcela Luiza. E eu sou Walter Lima. Já que o programa é feito para os três poderes. Walter Lima está à frente da apresentação das notícias do Poder Judiciário na Voz do Brasil ao longo desses 30 anos. Na Voz do Brasil, praticamente estou realizando um sonho de criança, porque na cidade em que eu nasci, lá, evidentemente, no mesmo horário, 7 da noite, tinha a Voz do Brasil. Eu acompanhava, admirava e sempre conversar com meus pais. Um dia eu vou estar nesse microfone. A Voz do Brasil foi transmitida pela primeira vez em 1935, época que o rádio ganhou espaço no Brasil. O noticiário oficial foi instituído pelo Código Brasileiro de Telecomunicações, que estabelece a obrigatoriedade da transmissão em todas as emissoras de rádio do país. Era sempre transmitido pontualmente às 7 horas da noite. Mas em 2018, uma lei flexibilizou a veiculação em faixa horária pré-determinada e de maior audiência no período da noite. E em fevereiro deste ano, a Voz do Brasil também ganhou espaço na TV. Com a modernização das instalações e da programação da rádio e da TV Justiça, o noticiário oficial do Brasil pode ser visto na telinha, sempre com linguagem simples e acessível a todos, como ressalta a secretária de Comunicação Social do STF, Gisele Siqueira. É um trabalho que já vem há alguns anos, né? A gente tem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que implementa a linguagem simples no Poder Judiciário. Então, é um desafio diário e constante das áreas de comunicação traduzir o que está na decisão para fazer com que as pessoas entendam perfeitamente o direito delas, né? Então, assim, porque se está na Constituição, está na sua vida, está na TV e na Rádio Justiça, e a gente precisa fazer com que as pessoas entendam isso. O nosso compromisso é com o nosso ouvinte. O nosso compromisso é em fazer com que a nossa informação chegue, você compreenda e você use essa informação no seu dia a dia em benefício do seu desenvolvimento como cidadão e cidadã brasileira. Vida longa à Voz do Brasil e viva a Voz do Brasil. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. O Plenárias fica por aqui. Obrigado pela audiência. Até semana que vem.